Pai, fala conosco. Nós estamos aqui, Senhor, por uma voz. E não é a da religião, não é a voz de um líder religioso, não é a voz de um colega qualquer. A voz que nos interessa nesse lugar é a Tua, Senhor. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a Tua voz, a Tua palavra, quando o Senhor fala com a gente. Usa a Tua serva, usa a Camila para falar conosco hoje. Nós queremos sair daqui essa manhã carregando algo precioso do céu. O Senhor sabe das nossas lutas, sabe das dificuldades de cada pessoa que está aqui e daqueles que nos acompanham pela internet. E a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, em glória. Então fale conosco por intermédio da Tua palavra. Ministra o nosso coração, que já está aberto, sedento, desejoso de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. E vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, querido. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Vamos entrar no momento da mensagem, uma breve palavra, mas eu creio que o Espírito de Deus está aqui e Ele é poderoso para nos fazer compreender as suas palavras. Eu gosto muito de um verso, que eu acho que eu não falei com você, Samuca, ele antes, mas Isaías 50, verso 4. Você pode colocar só para nós lermos aqui? Isaías capítulo 50, verso 4. Ontem eu li esse texto com as irmãs na reunião das mães de joelhos. E é um texto que falou tanto ao meu coração, queria ler com você. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs Ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Amém? Que o Senhor possa, nesta manhã, encorajar o nosso coração, principalmente aos corações cansados. Ele disse: vinde a mim, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, encontrarei descanso para a vossa alma. O culto é ao Senhor, mas eu gostaria de oferecer esse culto como um culto de ação de graças pela vida da Nani. Estamos com a família da Nani aqui. A Nani foi membro nossa, quando ainda éramos pastores na Igreja da Graça, congregou conosco muitos anos. Me lembro dela nas reuniões de mulheres, me lembro da alegria dela, e ontem a Nani partiu para o Senhor. Nós fazemos como uma ação de graça. Eu fico feliz de ver vocês aqui. Hoje vamos falar sobre a amizade, sobre sermos amigos, sobre o valor de uma amizade. E nada é melhor do que ter o Senhor como nosso amigo e a Igreja de Cristo ao nosso lado. Nós oramos com vocês que choram hoje, nos alegramos com vocês que se alegrarão amanhã. Amém, igreja? Você pode só fechar os seus olhos e vamos oferecer uma oração por essa família. Deus maravilhoso, nós oferecemos este culto ao Senhor, em gratidão à vida da Nani, e pedimos que a Tua graça cubra esta família, Deus, de forma tremenda. Sejam fortalecidos e encorajados pelo Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido e amado, fazer com que cada vida que cruzar o caminho desta família traga consolo e encorajamento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Hoje eu quero falar com você sobre o valor de uma amizade. Deus nos criou para relacionamentos. E é fato que o relacionamento mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Existe uma canção do pastor Ademar de Campos que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é uma grande verdade. Não existe nada melhor, e o relacionamento mais importante é o nosso relacionamento com o Senhor. Porque é Ele quem nos dá a esperança da vida eterna. Mas eu quero dizer para você que você também não pode se enganar. Que Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Deus, na viração do dia, Ele ia
até o jardim para ter um relacionamento, para estar com Adão, para estar com Eva, e ele desejava e ainda deseja ter um relacionamento conosco e nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Amém? Jesus vai dizer para nós lá em João, no capítulo 13, no verso 35, ele diz assim, que o Senhor, as pessoas, melhor dizendo, nos reconheceriam pela forma amorosa, pelo amor que nós nos tratamos uns aos outros. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos pela forma que vocês se tratam uns aos outros. Então é fato que nós temos que amar sim uns aos outros e tratar todos com amor. O Senhor nos manda agir assim. Mas eu quero dizer para você que dentro dos relacionamentos que Deus criou o homem, existem níveis, graus de intimidade. Nós temos ali o namoro, nós temos o casamento e nós temos a amizade. Nós entendemos que o grau de intimidade no namoro precisa ser, você que é cristão, e aí eu abro parênteses na mensagem, precisa ser sim um namoro santo. Fornicação continua sendo pecado, condenado pelo Senhor. Então nós precisamos entender que existem níveis estabelecidos pelo próprio Deus, seja no namoro, no casamento e na amizade. E hoje eu quero falar justamente sobre esse relacionamento que nós chamamos de amizade. A Bíblia nos fala para sermos irmãos, pertencentes ao mesmo corpo. E dessa forma eu quero falar com você que a Bíblia trata muito sobre amizade. O livro de Provérbios e de Eclesiastes vai falar muito sobre isso, dando-nos conselhos de como nós deveríamos escolher os nossos amigos e como uma amizade benéfica pode nos fazer bem, tanto o contrário dela também, como uma amizade maléfica pode nos fazer muito mal. Um dos versículos que até mesmo o pastor Marcelo citou aqui para nós foi Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24 diz assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Eclesiastes 4, 9 a 10, muito conhecido, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Provérbios 22, 24, 25 vai dizer: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Eu quero ressaltar que toda essa mensagem, ela diz respeito a encontrar bons amigos. Mas eu quero que você leve ela muito mais para o contexto de você se tornar, de ser um bom amigo, uma boa amiga. Nós vivemos num tempo onde nós queremos ter amigos, queremos ter uma vida confortável, queremos ter para nós. Mas o desafio do evangelho é ser um bom amigo, é ser uma boa amiga, é ser quem ajuda, é ser quem estende a mão, é ser quem dá. Porque a matemática de Deus diz que quanto mais eu dou, mais eu recebo, amém? Então eu quero que você leve para esse contexto. Então você percebe que existem muitos textos na Bíblia. Me faltariam citar alguns textos ainda do Novo Testamento. O nosso tempo é curto, mas eu quero que você guarde esses que eu dei para você aqui nesta manhã. Eu quero muito deixar para você uma lição que eu aprendo com alguns personagens bíblicos. E aí eu quero que os irmãos entendam, como diz ele, tem um tempero feminino o culto hoje. Mas a verdade é que não é para nós monopolizarmos a mensagem para as mulheres. Apesar das nossas personagens serem femininas, elas nos ensinam muito. A Bíblia também fala da amizade de Davi e Jonatas. A Bíblia fala de outras amizades. Mas eu quero citar essas 4 personagens, porque eu aprendo grandes lições com elas. E que vale a pena para todos nós colocarmos em prática, porque a Bíblia não é sobre homens e nem mulheres, a Bíblia é sobre Deus. Homens e mulheres que serviram a Deus, que aprenderam a honrar a Deus. A Bíblia expõe as suas falhas, os seus defeitos e as suas qualidades, porque toda ela aponta para Deus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas,
no capítulo 1. Nós vamos ter uma leitura um pouco longa, do 36, verso 36 ao 56. Mas eu digo a você que vai valer a pena. Vamos lá. Sempre vale a pena. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Olha o que diz Lucas capítulo 1, verso 36 ao 56. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. O contexto dessa história é conhecida. Lucas capítulo 1 começa falando sobre a visita do anjo a Zacarias, o profeta que orava já há muitos anos junto com a sua esposa Isabel para que pudessem gerar um filho. Isabel já era avançada de idade, assim como Zacarias. Quando o anjo aparece a Zacarias, Zacarias então fica atônito e não consegue crer no anjo Gabriel, que diz que ele geraria um filho, que Isabel geraria um filho. O anjo até dá o nome do filho para Zacarias, mas como Zacarias não acreditou, ele disse: até o nascimento da criança você vai ficar mudo. Essa história depois já segue mostrando o próprio anjo Gabriel e relatando a visita dele a Maria. Maria era parenta de Isabel. O contexto de ambas era diferente, mas ambas receberam a visita do mesmo anjo. O que eu aprendo nesses versos que eu acabei de ler com você? Maria então recebe a visita do anjo e ela segue até a casa de Isabel, porque o próprio anjo havia dito a ela. Inclusive, além disso, sua parenta Isabel está grávida e já no 6º mês. Maria, após ouvir isso, diz: faça-se em mim a tua vontade. E ela segue então ao encontro da sua amiga. Ao chegar ao encontro da sua parente, ao chegar aquele momento, a Bíblia diz que Isabel acolhe Maria, abre a porta da sua casa. E é a primeira lição que eu aprendo com essa amizade. A amizade valorosa entre Maria e Isabel nos mostra que o amigo acolhe. Independente da situação, o amigo acolhe. O amigo serve de abrigo. O amigo serve de proteção. O amigo serve de conforto. Maria não pensou 2 vezes. Ela sabia quem era Isabel, sem dúvida nenhuma. Se o anjo visitou e fez isso com Isabel, Isabel vai me receber no meu momento mais difícil. Porque nós precisamos entender o contexto destas 2 mulheres. A Isabel estava grávida de um milagre. A Isabel declara, depois você pode meditar ali no capítulo 1, que Deus havia retirado a sua vergonha. Como o pastor Miguel falou aqui, se nós mulheres achamos que hoje é difícil, imagina antigamente.
cuja mulher era honrada e era considerada abençoada quando ela gerava filhos. Se ela não gerasse filhos, ela era considerada amaldiçoada e, consequentemente, uma vergonha para o seu marido. O seu próprio marido poderia, então, escolher uma outra mulher para gerar filhos. Nós vemos isso com Sara, e Abraão, quando Sara oferece a sua serva Agar. Então, a Isabel vivia em constante vergonha. E ela recebeu um milagre que a deixou extremamente contente. E naquele momento, quando ela recebe Maria, ela abre e ela acolhe. Seja você, sejamos nós, pessoas que aprendam a acolher, a ser conforto, a ser abrigo a todo aquele que sofre. Como eu citei aqui, há um versículo na Bíblia em Tiago que diz: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Aprender a acolher é aprender a escutar, é aprender a ser um ombro amigo para que o outro possa chorar, aprender a ser um abraço quando o outro não precisa de palavras, só precisa da sua presença. A igreja precisa aprender a dar aquilo que ela quer. Nós queremos compreensão, nós queremos perdão, nós queremos acolhimento, mas muitas vezes nós não queremos ser o perdão para o outro, ou dar o perdão para o outro, ser o acolhimento que o outro precisa. Isabel não pensou duas vezes e abre a porta para sua parente, mas para sua amiga Maria. Outra coisa que eu percebo em Isabel: amigos encorajam. Sabe por que eu disse isso para você? Isabel estava no 6º mês de gestação. Lembre-se que a Bíblia declara: Isabel era idosa. Eu não sei com quantos anos você engravidou. Eu engravidei ainda nova. Mas eu senti um cansaço tremendo. A partir do 6º mês, 7º, 8º mês, meu Deus, eu dormia sentada. Eu não via a hora daquela criança nascer. Eu queria marcar a cesariana, eu queria tirar a criança o mais rápido possível, principalmente o segundo, que ele nasceu bem grande. O Gabriel nasceu com 3,770 kg, 52,5 centímetros. Para minha estatura, ele era grande. E eu vivia agoniada e cansada, diga-se o marido, Mas naquele momento Isabel abre a sua casa com um marido mudo, velha, você imagina. Carregar uma criança no 6º mês de idade e ela recebe 6º mês de gestação e ela recebe a sua parente. E agora entenda o contexto: Maria vinha no 1º trimestre provavelmente de gestação. Maria vinha de uma situação de milagre também. Mas o milagre de Maria não tirava a vergonha. O milagre de Maria expusera aquela jovem a uma situação vergonhosa e perigosa. Porque Maria estava ainda noiva. E nós sabemos que na lei do Antigo Testamento, José poderia levá-la ao sacerdote, o sacerdote iria decidir, provavelmente ela seria apedrejada. Onde que o sacerdote acreditaria que Maria estava grávida do Espírito Santo? Nós vemos toda a história dos fariseus e vemos o quão orgulhosos eles eram. Maria provavelmente seria morta. Mas José decide estar com ela, decidiu agir secretamente para deixá-la. O anjo vem, fala com ele, você conhece a história. Ele então depois aceita Maria, mas nesse contexto aqui que Lucas relata para nós, Maria ficou 3 meses com Isabel. O período mais difícil da gestação, o período onde o bebê corre risco. E uma mulher idosa abre a sua casa, me mostrando que amigos encorajam, porque ela já chega dizendo, ela podia dizer: imagina que eu vou receber essa menina, sei lá se o que dela tá é do Espírito Santo mesmo. Mas Deus é tão maravilhoso e coloca conexões divinas na nossa vida, como o pastor pregou esses dias atrás, que a Isabel encoraja Maria dizendo: quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Quando você entrou aqui, quando eu abri a porta, o bebê que estava aqui no meu ventre, também não era qualquer bebê, gente, era João Batista. E esse bebê então se movimenta adorando a Deus no ventre de Isabel. E Isabel então encoraja Maria dizendo: você é bendita. Você imagina como é que não estava a cabeça de Maria? Isabel encoraja ela dizendo: você é bendita, você é uma mulher honrada, você é abençoada porque você creu na palavra do Senhor. Amigos encorajam. Amigos, eles vão além. Eles não simplesmente estão em inveja ou em concorrência, não. Eles estão ali para encorajar uns aos outros, principalmente nos períodos de maior aflição. Que você possa acolher
e que você possa ser um encorajador, uma encorajadora. Todos nós queremos isso, alguém que acolhe, alguém que nos encoraja. E a terceira lição que eu aprendo com essas duas é que amigos possuem compaixão. E não somente isso, eles se fazem presentes. Eles se fazem presente. É certo que Maria e Isabel, como eu disse para você, elas viviam a situação da gravidez, elas viviam situação de milagre, mas elas viviam de forma diferente esse período da gestação. Mas elas estavam ali, juntas. Elas estavam ali, uma fazendo companhia à outra. Isabel, provavelmente por já ser avançada em idade, mostrando para Maria bons conselhos, dando bons conselhos a Maria. E ela estava presente. Ela ficou com Maria 3 meses. Maria saiu de lá, Isabel ainda estava provavelmente gestante. Mas elas estavam juntas. O conselho que eu dou para você nesta manhã, para nós, que o Espírito Santo nos dá, esteja presente. Seja um amigo e uma amiga que saiba estar não somente no WhatsApp. Tem gente que fala assim, né? Não sei se você já viu alguns memes na internet, diz assim: amiga, vamos marcar, amigo, vamos marcar para sair. Aí mostra uma caveirinha, a pessoa já de osso, eu esperando a minha amiga marcar, ó, o compromisso, o jantar, o café. Não espere, esteja presente, tenha compaixão. Aproveite para poder entregar algo bom para esta pessoa, no momento de luto, no momento de dor. Algo que nós aprendemos lá nos Estados Unidos, eu achei fantástico, nessa parte a cultura americana. Quando uma família passa por luto, os vizinhos, os parentes, por quase 30 dias, entregam comida naquela casa e limpam a casa daquela família. Nós precisamos aprender a estar presente, não somente no WhatsApp, mas de corpo, de coração, amparando e sendo amigo. Amém? A segunda amizade, o segundo relacionamento que eu quero falar com você é sobre Noemi e Ruth. Abre a sua Bíblia comigo no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 14 ao 18. Essa é a segunda amizade valorosa para mim. Lembre-se, com Maria e Isabel, nós aprendemos que amigos acolhem, amigos encorajam e amigos sentem compaixão estando presente, principalmente nos momentos mais difíceis. E com essa segunda amizade de valor, que é Noemi e Ruth, nós aprendemos também 3 lições. Ruth, capítulo 1, do verso 14 ao 18. Então, choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá eu viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. A primeira lição que eu aprendo com essa amizade é que amigos permanecem em nossas vidas em qualquer situação. Noemi passava pelo período de luto mais difícil da sua vida. Ela havia perdido seu esposo e seus 2 filhos. Ela estava em luto, em uma tristeza. E a própria Ruth diz para ela: eu não vou te deixar. Aonde tu fores, irei eu. Amigos permanecem do nosso lado em qualquer circunstância. Então seja o amigo e a amiga que vai permanecer do lado deste que você tem visto que é o seu amigo, que precisa de você em qualquer momento, em qualquer circunstância. Amém? Ruth capítulo 1 ainda, agora do verso 19 ao 22. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres.
Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Você imagina, Ruth decidiu acompanhar, porque ela entendeu e ela fez um voto consigo mesma que permaneceria ao lado da sua sogra, da sua amiga, em qualquer circunstância. E nessa situação, eu aprendo que, olha o que Noemi falava, Noemi estava quebrada, emocionalmente, espiritualmente e até mesmo financeiramente, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas essa segunda lição fala muito comigo. Amigos ficam por quem somos e não pelo que temos ou podemos dar. Amigos ficam por quem somos, não pelo que temos ou podemos dar. A Ruth viu a sua sogra completamente quebrada, destruída, mas ela sabia quem era Noemi. Não é à toa que ela cita, lá naquele primeiro ponto que eu disse que amigos ficam em qualquer circunstância, ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Ela sabia quem era o Deus de Noemi. O teu povo será o meu povo, é o meu povo. Ela sabia quem Noemi era, a sua cultura, o povo ao qual ela pertencia. Ela havia conhecido Noemi também nos seus melhores dias e ela sabia a essência que estava nela. Nós precisamos entender que nós não temos amigos pela vantagem que eles podem nos dar, ou pelo sucesso, ou pelo nome, popularidade, não. Nós nos tornamos amigos em qualquer circunstância. E principalmente quando eles não podem nos dar nada. Eu quero dizer para você que dentro de toda essa situação de Noemi, ela se encontrava também quebrada financeiramente. E é esse o terceiro ponto que eu quero dizer para você. Amigos trabalham pelo bem-estar do outro. Olha Ruth no capítulo 2 agora, o versículo 5 ao 7. Nós já estamos quase encerrando. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, o Senhor o abençoe. Responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Ruth trabalhou por sua sogra. Ruth se esforçou enquanto aguardava tempos melhores. Eu aprendo que amigos mexem no bolso também, quando um outro amigo se encontra quebrado também financeiramente. Por que eu falo isso para você? Deus me deu a nós amigos maravilhosos nessa caminhada ministerial nossa. Amigos que foram além de uma placa de igreja, amigos que foram além de púlpito. E é difícil muitas vezes você entender esse tipo de amizade quando você quer ter amigos, mas você não quer ser amigo. Uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração há muitos anos atrás, quando eu vi o próprio Jesus, por exemplo, com Judas. Jesus andou com Judas por 3 anos, não é verdade? E Jesus sabia que ele o trairia. Jesus andou com Pedro. Jesus sabia que Pedro negaria? Sabia. Mas se Jesus pensasse como nós pensamos hoje, o que a gente faz? Não, eu perdoo você, mas você lá e eu aqui. Eu perdoo você, mas eu passo por essa calçada e você passa lá na outra. Parece até que a gente não vai para o mesmo céu, né? Não, eu tenho que perdoar, né, irmã? Eu já ouvi muito isso. Mas eu não preciso, né, ficar falando com essa pessoa, né?
Querido, se Jesus pensasse assim, nós estaríamos enrolados nessa vida. Jesus sabia que Judas o trairia. Mas mesmo assim, Jesus chama Judas do quê? Amigo, aqui vieste. Jesus sabia que Pedro negaria, mas ele diz: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E ele diz assim: tu, quando te converteres, apacenta, encoraja, cuida dos teus irmãos. Jesus, nessa caminhada nossa de transição, nos deu amigos maravilhosos, porque quando eu aprendo com essas histórias, eu decidi ser amigo. Eu decidi ser amiga. Nós decidimos ser amigos. Independente daquilo que você faz. Para mim, eu decido ser sua amiga. Eu decido ser seu amigo. O meu convite para você nessa manhã é que você também coloque isso no seu coração. Decida ser amigo. Decida ser amiga. Não meça a bondade que você vai expressar ao outro por conta da atitude que o outro tem em relação a você. Jesus falou que se você trata com bondade, somente quem trata com bondade você. Se você cumprimenta só aquele que cumprimenta você, qual é a diferença entre você e o pecador que não conhece a Cristo, que nega a Cristo? Qual é a nossa diferença se nós não amamos aqueles que nos odeiam, se nós não falamos bem daqueles que nos maldizem? Jesus falou que não há diferença se você trata da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Cristo tratam suas amizades e suas vidas. É necessário ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí eu não estou falando de dízimo, nem de oferta, nem de parte financeira, como às vezes a gente cita esse texto. Esse texto fala da diferença com que um cristão rege a sua vida, segue a sua vida. Coloque no seu coração se tornar esse tipo de amigo. Quando eu dou, eu recebo. E eu posso dizer isso para você porque nós vivenciamos isso na nossa vida. Eu tive amigos que nos acolheram em momentos muito difíceis. Eu tive amigos que quando eu recebi um diagnóstico de câncer, de enfermidade, me acolheram. Eu tive amigos que até hoje me acolhem e dizem assim: podemos estar ali para dar uma palavra para você, para te acolher nos dias difíceis. A minha mãe tem Alzheimer e tem dias e dias. E nos momentos mais difíceis, amigos me mandam mensagem, mas também dizem: vou aí te dar um abraço, vou aí estar com você. Como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso poder. Minha mãe fez amizades lindas que quando podem sempre estão presentes. Amizades que ela fez no serviço anos atrás e que hoje vão lá, mesmo ela não conhecendo, mas simplesmente estão lá, porque sabem quem ela foi um dia. Nós precisamos querer ser amigos. Eu tive amigos que quando nós estávamos quebrados como Noemi, emocionalmente, financeiramente, disseram para mim assim: nós vamos pagar por 1 ano e meio o seu plano de saúde, quando eu não tinha condição de pagar. Querido, seja amigo, seja amiga, sejamos corpo. Você escolhe ser. É você quem se posiciona nisso. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo tem que estar ligado. Eu quero dizer para você que todos nós aqui fazemos parte da noiva de Cristo. Você sabia disso? Aí os irmãos me desculpam, mas a terminologia é noiva. É noiva. Nós estamos todos esperando o noivo. E quando você para pensar que você decide se posicionar como um amigo, uma amiga, você vai olhar para esse irmão que está do seu lado, essa irmã que está do seu lado, e até mesmo as pessoas lá de fora. Porque Jesus morreu por todos. João 3,16 diz: e Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero te convidar nesta manhã, você também que está em casa, a olhar para as pessoas ao seu redor. Seja filho, marido, seja o membro de igreja, o irmão de igreja, seja uma pessoa do trabalho, o patrão, seja quem for, é ser humano. É a potencial noiva de Cristo.
Se está aqui dentro, serve ao Senhor, já se tornou um novo nascido, é noivo, é noiva, é a noiva de Cristo que está esperando o noivo. Então você não pode tratar nem a potencial noiva de Cristo, aquele que está lá fora, Jesus morreu por ele também, como aquele que está aqui dentro, Jesus morreu por ele também, já é a noiva de Cristo. Você precisa tratá-lo bem, com amor. Porque quando você maltrata, Jesus disse, você maltrata um desses pequeninos, você maltratou a mim. Então antes de falar mal, antes de você ser grosso com qualquer pessoa, lembre-se, é uma potencial noiva de Cristo. É noiva de Cristo. Você pode olhar para quem está do lado e dizer, você é a noiva de Cristo. Eu preciso te tratar bem. Eu preciso te tratar bem. Você que é casado, você que tem aí seu irmão, sua irmã, você que tem alguém do seu lado que você ama, você gostaria que outro tratasse mal? Você entraria em defesa. E por que nós fazemos isso com a noiva de Cristo? Os colaboradores aqui sabem, algo que eu prezo assim, muito, e o que me deixa às vezes na ira. Você sabe que irar não é pecado, eu não posso pôr a ira para fora. Mas me deixa irado, é ver grosseria com outras pessoas. Seja crente ou não crente, mas principalmente quando eu vejo um crente sendo grosso com outros. Porque Jesus não era assim. Jesus repreendia e exortava com amor. A Bíblia diz que quando ele vira para o jovem rico, a Bíblia dizia, amando-o, disse, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Jesus queria ele. Então pense duas vezes. Você é quem se posiciona para ser amigo, para ser amiga. Eu coloco uma frase de Viktor Frankl para nós encerrarmos. Eu gostaria que você já se colocasse de pé. Viktor Frankl foi um psicólogo que viveu na época do nazismo, do Holocausto, e ele sobreviveu, mas viu toda a sua família ser morta em no campo nazista. Naquele momento, ele, como um judeu, decidiu posicionar a sua fé em Deus. E ele começou a fazer uma pesquisa de campo, inclusive ele tem um livro muito bom, nós estamos no Setembro Amarelo. O maior livro, sem dúvida nenhuma, que eu indico a todos é a Bíblia Sagrada, é a Palavra Viva de Deus. Mas ele tem um livro muito bom chamado Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida, e vale a pena ler. Viktor Frankl, então, começou a fazer um estudo de campo, ele começou a dizer e se posicionar em sua vontade, tentando ressignificar aquele momento. E ele dizia, eu vou passar por isso, eu vou enfrentar isso aqui. E ele tentava ver cada momento ali, colocando a sua fé em Deus. E ele acordava pelas manhãs e ele exercia sobre ele mesmo esse posicionamento de ajudar quem estava sofrendo. E ele também estava sofrendo. Mas ele decidia ajudar aqueles que estavam numa situação ainda pior. E se alguém precisava das botas rasgadas ali já acabadas, ele tentava dar a dele para aquela pessoa que estava com os pés feridos. Trocava a sua roupa e ainda que com frio ele tentou focar no outro. E ele percebeu algo maravilhoso, que quanto mais ele focava no outro, mais ele tinha força para continuar a viver. Não é à toa que ele saiu do campo de concentração e se tornou o pai da logoterapia, que é uma abordagem psicológica. Mas ele cita uma frase que fala muito comigo. Porque a própria Bíblia diz para nós que Deus tem colocado diante de nós a vida e a morte. E Jesus diz, o Senhor Deus diz para nós, escolhe, pois, a vida para que viva. Ele diz assim, o Viktor Frankl, podem roubar tudo de um homem, salvo uma coisa. A última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias para decidir o seu próprio caminho. O que eu estou dizendo para você? Eu não estou dizendo aqui o evangelho coach de força interior. O que eu estou dizendo é que quando você decide ser, você decide dar. Quando você decide dar, a lei bíblica diz, eu recebo. Se eu plantar sementes de acolhimento para quem precisa, eu vou receber acolhimento. Se eu plantar encorajamento, eu vou receber encorajamento.
Se eu plantar compaixão e estar presente na vida de alguém nos momentos mais difíceis, o próprio Deus estará comigo, como diz o salmista 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas Deus é poderoso para trazer pessoas para nos dar compaixão e estar presente. O apóstolo Paulo, nos seus momentos mais difíceis, ele diz assim: a presença de Tito me confortou. E ele diz: poxa, tragam João Marcos para mim, porque a presença dele me faz muito bem. Eu não sei de onde nós culminamos esta ideia de que eu só preciso de Deus, eu não preciso de mais ninguém. Ou muitas vezes o que é pior, e me perdoem, eu amo animais. Amo. Estou numa luta porque eu quero um cachorro, mas meu marido não quer. Me ajudem em oração. Mas queridos, o animal não é a imagem e a semelhança do nosso Deus. O melhor amigo do homem é Cristo Jesus, e é o irmão que está aí do seu lado. Porque assim como ele é imperfeito, eu e você também o somos. Uma coisa é certa: a IBN não é perfeita, o Willy e Camila não são perfeitos. Tão certo como vive o Senhor, o que eu tenho de certeza é que um dia eu posso pisar no seu calo e você pisar no meu. Onde é que está a diferença? Nós reconhecemos que ambos precisamos da graça de Deus, que o Deus perfeito é o que habita em nós, o qual nós caminhamos em santificação todos os dias. Por isso nós nos chamamos irmãos, porque entendemos que fazemos parte de uma mesma família, de pessoas imperfeitas servindo a um Deus perfeito. Amém? Que você possa se posicionar nisso, que você possa amar não somente aqueles que te amam, mas principalmente aqueles que te odeiam e te perseguem. Porque fazendo isso, a Bíblia diz, você amontoa brasas de fogo sobre ele, de tal forma que o amor de Cristo nos constrange a fazer com que aquela pessoa veja Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo? Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar da maneira digna como fomos chamados. Ajude-nos a sermos amigos, a sermos corpo, a sermos uma única família no Senhor. Eu ainda creio, Pai querido e amado, que o amor de Cristo nos constrange. Eu ainda creio, Senhor Jesus, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Ele salva o homem transformando. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era grosseiro, hostil não é mais, mas antes ele se torna, meu Pai, o Paulo, que escreveu 1 Coríntios 13, aquele que matava, aquele que perseguia, aquele que hostilizava. E ele começa a dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu desse toda a minha riqueza aos pobres, mas não tivesse amor, nada disso me valeria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada disso me valeria. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, de nada valeria. O amor é sofredor, o amor é paciente, o amor é benigno. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Ajude-nos, Senhor, a ter em nós o caráter de Cristo. Molda-nos. E eu sei, Pai, que os sofrimentos que passamos, Jesus, nesta terra não se compara com a glória que há de ser revelada naquele dia. Mas ajude-nos, ó Deus, a, enquanto passamos pelas dificuldades e pelas aflições dessa vida, sermos pessoas, amigos que acolhem, amigos que encorajam, amigos que têm compaixão e se fazem presentes, amigos que não abandonam, ó Pai, os seus amigos em nenhuma circunstância. Amigos, Pai querido e amado, que não estão juntos porque o outro tem algo a dar, mas porque queremos o outro, queremos a vida do outro, a essência do outro, Pai. Amigos que até mesmo mexem em suas contas bancárias, se esforçam pelo outro, para que em tudo o Senhor seja glorificado, Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado,
coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Cante. Somos poucos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode dar a mão para esse irmão que está do seu lado, se você assim quiser. Mas eu creio que você entendeu o conceito de ser um corpo, de ser cristão. Nós damos as mãos, nós estamos presentes. Nós precisamos não só falar, mas nós precisamos ser e precisamos fazer. E eu creio que nesta manhã Deus tem renovado as nossas forças para isso. Vamos cantar juntos? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso no grande amor. Diga pra ele: eu preciso de ti, querido e precioso, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aplauda o Senhor, aleluia. Se você puder, dê um abraço nessa pessoa, dê um abraço nessa pessoa, dê um abraço, dê um abraço. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Não somos nada sozinhos.